E aí, vamos entrar nesse assunto aqui dos 5 objetivos principais de redes, né? Que são conceitos que são muito difundidos na parte de segurança da informação, segurança de redes, mas que é muito importante vocês saberem o conceito de cada um deles e, e saberem que todos os sistemas de segurança cibernética, né, podem ser vistos sobre essa ótica aqui, né, desses 5 objetivos principais, que são a confidencialidade, né, em inglês confidentiality, a integridade, que é integrity, a disponibilidade, que é o availability, a autenticidade, que é o authenticity, e a prestação de contas, que é o accountability, né, que é o melhor termo em português que eu encontrei foi essa prestação de contas, né? Confidencialidade, ainda você pode subdividir entre deixar os seus dados confidenciais ou questões de privacidade, né? Você ter os seus dados, né, protegidos, né? Você não disponibilizar esses dados publicamente para qualquer pessoa, né? Ou só para um grupo de pessoas. A integridade, você também pode ter a integridade da mensagem, né, como a gente já comentou aqui, como a integridade do sistema, né, de proteger contra ataques de DOS, etc. Né? E aí, é, existe duas formas da gente verificar esses objetivos, que é o seguinte, no, no, há um tempo atrás, os 3 principais objetivos que surgiram foram esses aqui, né? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. O pessoal até chamava de tríade do CIA. Né? CIA são as iniciais desses objetivos, que aí o pessoal, né, fez essa analogia aqui para entender bem e gravar na memória. Né? Então, CIA, o C é de confidencialidade, o I é de integridade, o A é de availability, disponibilidade. Né? E aí depois essa tríade do CIA foi estendida, né? Então hoje em dia são 5 aspectos principais que são avaliados, né? Então entraram aqui a autenticidade, né? E o accountability, né? Que é a prestação de contas. Então vamos daqui a pouco tentar entender um pouquinho sobre cada um. Mas antes disso, eu queria comentar com vocês somente essa questão de níveis de impacto aí das falhas de segurança. Então, se você pegar todos aqueles 5 objetivos, ou então a tríade do CIA, né, que é considerada a mais importante, assim, né, confidencialidade, integridade e disponibilidade, qualquer, qualquer brecha de segurança, falha de segurança que impacte um desses objetivos aí, podem ser classificados em baixo, moderado ou alto, tá? Ou seja, o impacto é baixo, o impacto é moderado, o impacto é alto. Esse impacto, ele pode tanto impactar as operações de uma dada empresa ou de uma dada organização, ele pode impactar os próprios ativos daquela empresa, ou seja, os computadores daquela empresa, os servidores daquela empresa, ou ela pode impactar também os indivíduos, tanto os indivíduos que trabalham na empresa, como os indivíduos que utilizam os serviços daquela empresa ou daquela organização. Tá? Então, vocês têm que visualizar o impacto tanto em ativos de rede, como em indivíduos e também em serviços e operações. Tá certo? E aí você tem a falha de segurança, né? Essa falha de segurança ela vai ser explorada por um atacante e vai gerar um efeito, né? A gente chama um efeito adverso. Esse efeito ele pode ser ele pode causar danos menores, né? Danos razoáveis ou danos importantes, né? Ou danos muito severos ou muito críticos, tá certo? Então, no caso aqui do impacto baixo, né? É quando causa uma degradação na capacidade da missão daquela empresa, né? Ou então na duração que aquela empresa ela vai ficar impossibilitada de realizar a sua função primária, tá certo? Então,
A empresa, ela tem, a organização, ela tem uma série de atividades primárias que ela precisa desenvolver, né? Se a duração que essas funções elas vão ser impedidas, né? Ou então a extensão do dano que foi ocasionado é pequeno, né? Ou foi reduzida de uma forma visível, mais controlada, né? A gente chama que é um impacto baixo, né? Ou seja, resulta em danos menores aos ativos, resulta em perda pequena, ou então resulta em danos menores aos indivíduos, isso é considerado baixo. O moderado é quando resulta em danos significativos, tá? Não são danos menores, né? São danos mais significativos. Quando a perda financeira é mais significativa, ou quando os danos aos indivíduos são significativos, mas não envolvem perda de vida ou lesão grave com risco de vida. Tá? Já o impacto alto é quando os danos são grandes aos ativos, a perda financeira é grande e os danos aos indivíduos são graves ou catastróficos, envolvendo perda de vidas e ferimentos graves com risco de vida. Né? Então, se a gente está falando, por exemplo, sistemas críticos, né? Por exemplo, um sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, né, que foi alvo de um ataque. Né, o ataque hacker derrubou aquele sistema fez, a derrubada daquele sistema fez com que faltasse luz na cidade, faltando luz na cidade, faltou luz no hospital, o hospital ficou sem funcionar e isso teve perda de vidas por causa daquela falta de energia. Então, isso é considerado impacto alto. Né? Então, por exemplo, você está numa usina nuclear, né? Foi alvo de um ataque hacker, aquele ataque hacker ocasionou a explosão do reator nuclear daquela empresa e aí morreu um bocado de gente. Então, isso é um impacto alto, entendeu? E aí, aqui em seguida, a gente vai falar sobre cada um desses objetivos, né? Confidencialidade, o que é, né? Então, o objetivo da confidencialidade, né? Preservar, né? As restrições ao acesso ou divulgação de informações, né? Então, se aquela informação ela é confidencial, né? Para que e só pode ser acessada por um grupo específico de pessoas, né? Então, essa parte de autenticação ela precisa estar garantida, né? E essa informação ela não pode vazar para mais ninguém, né? Então, ela protege a privacidade pessoal, né? E protege também informações proprietárias, ou seja, então também o uso de estratégias para evitar que pessoas desautorizadas acessem tanto o armazenamento como a transmissão daquela informação tem a ver com a confidencialidade, né? Então, uma perda de confidencialidade é a divulgação não autorizada de informações. Então, tem a confidencialidade dos dados, né? Que garante que informações privadas ou confidenciais não sejam disponibilizadas ou divulgadas a pessoas não autorizadas. Então, toda a parte que envolve vazamento de dados, etc., é um exemplo de perda, né, de falha de confidencialidade. Né? Ou então você tem uma comunicação que é para ser secreta, né, e está criptografada, por exemplo, mas o atacante é capaz de quebrar aquela criptografia e enxergar as mensagens que foram transmitidas em texto claro. Né? Então, isso é uma quebra de confidencialidade. E tem o aspecto de privacidade de dados. Tá? Privacidade tem a ver com o controle que os indivíduos têm em relação aos seus dados pessoais, aos seus dados que a gente chama dados críticos, né? Tem outro nomezinho para ele, dados sensíveis. Né? Então, tem alguns dados que são considerados sensíveis dos usuários que não é prudente que eles sejam
que eles sejam expostos, né? Então, tem uma série, por exemplo, todos os dados que possam gerar algum tipo de preconceito ou algum tipo de uso, né, que envolva algum tipo de discriminação ou de preconceito contra aquela pessoa são considerados dados sensíveis, tá? Então, e isso tem ganhado cada vez mais importância também com o advento da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que justamente tenta garantir as condições que os usuários eles possam ser donos dos próprios dados, né? Que isso, por exemplo, que você faz um cadastro em empresa e aí você coloca lá seu CPF, coloca lá um bocado de dados seu e aí a empresa pega os seus dados e vende esses dados ou disponibiliza esses dados para um parceiro, para uma terceira empresa que você não tem nem contato com ela, né? E aí começa a vir mensagem, propaganda, não sei o quê, vindo de uma outra empresa que você não autorizou, né? Que os seus dados fossem disponibilizados, né? Então a LGPD ela tenta realmente proteger o cidadão contra esse tipo de coisa, né? Então, privacidade garante que os indivíduos controlem ou influenciem quais informações relacionadas a eles podem ser coletadas e armazenadas e por quem e para quem essas informações podem ser divulgadas. Então, se você, por exemplo, quiser revogar o acesso a seus dados pessoais para uma dada empresa, você deve ser capaz de fazer isso. Ou seja, você tinha um relacionamento com a dada empresa, você cadastrou seus dados nessa empresa, informou um bocado de dados seus, mas aí você não quer mais relação com aquela empresa. Você vai mudar de operadora, você vai mudar de banco, você vai mudar de plano de saúde, aí você quer revogar os seus dados, né? Você não quer que aquela primeira empresa tenha mais acesso aos seus dados, você revoga esses dados e oferece, né, e fornece a autorização para uma outra empresa utilizá-los, né? Então, isso também tem a ver com privacidade de dados. Aqui, pessoal, eu vou passar mais rápido aqui. Depois vocês podem dar uma olhada com mais calma, né? Eu coloquei aqui nos exemplos, nos slides, exemplos de confidencialidade, por exemplo. Aí tem um exemplo aqui de um sistema que guarda as notas dos estudantes, né? Das informações de estudantes em uma universidade ou uma escola, né? E aí, nesse exemplo, eu falo o que é que poderia ser considerado uma, uma, uma perda de confidencialidade com impacto baixo, com impacto moderado, com impacto alto, né? Então tem esse exemplo aqui dos estudantes. Aí vamos falar um pouquinho de integridade, né? Integridade, o objetivo é proteger contra modificação ou destruição indevida de informações, tá? Então, todos aqueles ataques que envolvam a destruição deliberada de uma informação, né? Ou então a adulteração dessa mensagem, desses dados, isso tem a ver com integridade. Tá? Outra coisa também, garantia de não repúdio e de autenticidade das informações. A autenticidade, a gente viu que tem a ver com a autenticação, né? Uma mensagem ser autêntica é uma mensagem ser de quem você diz que ela é, né? Então você tem que provar a origem daquela mensagem, né? Então tem a ver com autenticidade. O não repúdio é o seguinte: é quando você faz uma ação, né? Aquela ação ela fica gravada no sistema que foi feita por você, né? Seja, sei lá, a criação de um arquivo, ou a modificação de um arquivo, aí isso gera algum problema, tá? Você é responsabilizado administrativamente ou criminalmente por aquele problema, aí você vai lá e diz que não foi você, certo? O não repúdio é você evitar esse tipo de coisa, tá? É como se tem muita relação com auditoria, né? Quando você faz uma auditoria, depois que aconteceu algum problema, né? Ou para ver se está tudo ok, e aí a pessoa ela apaga as provas
que existiram da atuação dela naquele problema, entendeu? Então, você ter essa garantia do não repúdio tem a ver com essa questão da integridade de mensagens e integridade dos sistemas também, tá? Então, integridade de dados garante que as informações e programas sejam alterados apenas em forma especificada e autorizada, tá? Então, somente quem tem autorização para modificar aquela mensagem, né, modifica. Se tem qualquer outra modificação não autorizada, isso é uma quebra da integridade dos dados. Integridade do sistema é aquilo que a gente já viu, né? O sistema ele tem que funcionar de maneira intacta, livre de manipulação, né? Seja de forma deliberada ou inadvertida, ou seja, o sistema tem que ter alta disponibilidade, né? Ele tem que estar funcionando de forma correta 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E aí tem um outro exemplo aqui que vai falar sobre integridade, que é um exemplo de informações de pacientes em um hospital. Aí depois vocês dão uma lidazinha aqui, tá? Outro exemplo que é informação no fórum de internet, é um exemplo que eu trago aqui sobre integridade também. Falar sobre disponibilidade. Tem também a ver com o que eu acabei de dizer, né? Mas aqui sobre integridade do sistema. Ah, tá. Essa integridade do sistema aqui, eu relaciono mais com aquele tipo de ataque que é o ataque de vulnerabilidade, né? Quando você explora brechas específicas daquele sistema, né? Seja de aplicações que estão rodando naquele sistema ou de protocolos que ele utilize, né? O atacante encontra brechas para invadir aquele sistema, né? Então, isso aqui tem a ver com a integridade do sistema. Essa parte aqui de disponibilidade tem a ver com os ataques de negação de serviço. Tá? Disponibilidade é um dos objetivos principais de segurança, né? Que garante que os sistemas funcionem prontamente, né? E o serviço não seja negado a usuários autorizados, né? Garante também o acesso, né, oportuno e confiável da informação. Uma perda de disponibilidade é a interrupção do acesso, né, ou então a indisponibilidade daquelas informações para os usuários autorizados. Okay? Aí tem um exemplo aqui de disponibilidade de sistemas críticos. Tem um outro exemplo aqui de um site web e um aplicativo de lista telefônica. Depois vocês olham com mais calma. Vamos falar um pouquinho sobre a autenticidade. A autenticidade, a gente comentou aquela diferença, né? Identificação, autenticação e autorização, né? A autenticidade, a propriedade de ser genuíno e poder ser verificado e confiável. Então, tem a questão da verificação da identidade, né? Você ter certeza, ter confiança que aquela identidade está correta, né? Então tem a ver com aquele conceito de autenticação que a gente comentou, né? Confiança na validade de uma transmissão, na validade de uma mensagem, né? Ou na validade do originador da mensagem, ou seja, do remetente. Isso significa verificar se os usuários são quem dizem ser e se cada entrada que chega ao sistema veio de uma fonte confiável. Tá? Então, a gente já comentou sobre isso. E a prestação de contas, que é aquele accountability lá, né? Ela é um requisito importante para você garantir, né, que ações de pessoas, né, ações de uma entidade qualquer, sejam rastreadas, ou seja, possam ser auditáveis. Tá? Que essas ações elas possam ser rastreadas até a fonte delas, né? Que levem exclusivamente para a entidade que ocasionou aquela ação. Né? Então tem a ver com a questão do não repúdio, com isolamento de falhas, detecção e prevenção de intrusões, recuperação pós-ação, né? Que é aquela coisa relacionada com pós-incidentes, né? Então, por exemplo, tem uma empresa de segurança,
que ela tem lá diferentes clientes, diferentes organizações, empresas, etc. E aconteceu uma tentativa de invasão na rede daquela empresa. Né? Então, a empresa de segurança, ela vai lá, né, com seus analistas de segurança e tudo mais, e vai fazer uma pesquisa forense. Né? Ela vai utilizar técnicas de computação forense para verificar os logs, por exemplo, os logs do firewall, os logs do IDS e do IPS. Né? Ela vai fazer uma varredura da organização, né, para ver os logs do, do sistema de CIEM, né, que é o sistema de monitoramento em tempo real daquela organização, e vai tentar auditar, tentar identificar qual foi a origem daquele ataque, né, para depois tentar propor uma solução do problema, uma remediação do problema e depois, né, a proteção da rede, certo? Então, isso tem muito a ver com questão de auditoria de computação forense. Ok? Que mais? Aqui, ele diz aqui, ó. Sistemas devem manter registros de suas atividades para permitir análises forenses posteriores, para rastrear violações de segurança e para auxiliar em disputas de transações. Né? Então, se isso envolve, por exemplo, roubos de informações industriais, né, quebras de patentes, etc., né, isso depois vai entrar em disputas judiciais. Né? Ok? Então, por último, pessoal, tem esse assunto aqui sobre a questão de desafios de segurança em redes. Né? Então, a gente fez um panorama geral, né, do que de vários tipos de ataques possíveis, né, dessas questões dos cinco objetivos principais da segurança, e aí a gente chega no, no, nessa parte de fundamentos, de introdução a esse tema, né, e a gente se depara com diversos desafios. Né? A gente sabe que essa parte de segurança da informação, segurança de redes, é algo bastante complexo e tem tudo para se tornar cada vez mais complexo, porque as redes elas estão se tornando mais complexas. Né? Elas estão cada vez mais aplicações surgindo, cada vez mais protocolos, né, para suportar essas aplicações, né, dispositivos dos mais diversos tipos entrando na rede, então isso vai crescendo a complexidade. Né? Então, a gente tem que sempre tentar visualizar o nosso sistema, a nossa rede que a gente quer proteger, olhando esses aspectos que a gente comentou: confidencialidade, integridade, autenticação, né? A disponibilidade, o não repúdio, etc. Né? E aí o que acontece é que os atacantes, eles são bastante inteligentes, né? Eles são também, têm as suas qualidades, né? E eles tentam abordar aquele sistema, às vezes utilizando técnicas bastante inventivas, né? Ou coisas que não foram pensadas antes, né? Que eles tentam explorar, né? Então, às vezes, eles conseguem explorar falhas inesperadas, né? Nos mecanismos que envolvem a nossa rede, né? E aí, a gente tem que se proteger, né? A gente tem que se proteger contra isso. E um dos aspectos que a gente tem que levar em conta quando a gente está projetando, né, mecanismos de segurança é saber aonde que a gente tem que colocar cada coisa, né? Desde a localização física, né? Ou seja, em que pontos da rede eu tenho que instalar o firewall, em que pontos eu tenho que colocar, por exemplo, um IDS, né? Em que pontos eu tenho que colocar um antivírus, né? Então, esses mecanismos de segurança têm uma parte de localização física e tem também uma parte de localização lógica, né? Por exemplo, quais protocolos eu preciso proteger, colocar versões seguras, né? Protocolo na camada de aplicação, de transporte, de rede, etc. Né? Então o profissional de segurança ele tem que pensar nisso.
né, os mecanismos de segurança, eles têm que envolver muitos sistemas, né, ou muitas aplicações e protocolos em conjunto, né? Então, geralmente envolve mais de um algoritmo, né, o protocolo específico. Então, você tem que ser muito bom nessa parte de, se a gente está falando de segurança de redes, né, você tem que ser muito bom no conhecimento dos protocolos de redes, né, porque eles são um ponto de falha em potencial, né. Ok. Questão de informações secretas, né? Então, se você estiver utilizando mecanismos de criptografia, né? A criptografia ela envolve o uso de chaves de criptografia, que são esses segredos aí, né? Então, como é que você cria essas chaves? Como é que você disponibiliza, distribui essas chaves de forma segura? Então, tudo isso tem que ser como é que, uma vez que elas estão distribuídas, como é que você vai proteger essa informação contra o roubo, né, dessas chaves? Então, isso tem que ser levado em conta. Que mais? O que é que ele comenta aqui? Nesse aqui eu vou passar. Então, ele diz aqui uma coisa interessante, né? A segurança do computador, da rede, né? Ele é uma luta, né? É uma batalha entre o atacante, né? Que tenta encontrar buracos ou brechas de segurança nesse sistema, e o projetista, né? O administrador da rede que tenta fechá-los. Então, é sempre essa luta de gato e rato, né? O administrador ele fica tentando fechar as portas, fica tentando diminuir a superfície de ataque, né? E o atacante fica tentando encontrar essas brechas. O problema é que é uma luta injusta, né? É uma batalha injusta, porque o atacante ele só precisa encontrar uma única fraqueza, né? Ele basta ele encontrar uma única falha para entrar no teu sistema. Então, enquanto que o administrador, o protetor da rede, ele tem que fechar todas as falhas, né? Ele tem que tentar diminuir essa probabilidade do atacante entrar no sistema, né? Para ter a segurança perfeita. Só que a gente sabe que não existe nada perfeito, né? Sempre vai ter que tá fazendo uma análise constante da rede, né? A dificuldade de se instalar e de se manter sistemas seguros é porque exige uma constância muito grande, né? Então, passa pela questão da conscientização da direção da tua organização. Então, os diretores da organização, eles precisam estar convencidos de que é importante investir em segurança, porque o que acontece muitas vezes é que tem um comportamento reativo, ou seja, depois que acontece o problema, né, é que os dirigentes da empresa ou da organização vão se preocupar com segurança. Mas depois que acontece, pode ser tarde demais. Né? Os danos que foram causados podem ser muito graves. Né? Então, essa modalidade mais preventiva, né, essa abordagem mais preventiva, ela precisa ser colocada, né, para os dirigentes da organização para que eles se sensibilizem em relação a isso. Né? E aí requer um monitoramento regular, constante, né? E que é difícil, né? É difícil porque a gente está num sistema, assim, num modo de trabalho cada vez mais acelerado, com as empresas buscando cada vez mais produtividade, né? E isso gera uma sobrecarga de trabalho muito grande que muitas vezes, né? Isso conta contra, né? Esse trabalho de segurança que requer, né? Esse monitoramento regular, né? E essa necessidade de pressa, né? Essa necessidade de produtividade também conta contra no desenvolvimento seguro do software, né? Muitas vezes as empresas elas querem lançar no sistema, ou querem lançar o software o mais rápido possível, e para que isso aconteça, muitas vezes elas não prestam atenção em aspectos de segurança, que deveriam estar sendo considerados desde a parte do design ali, né? Do design do sistema, do design da aplicação. Então existe uma luta muito grande
né, para que a segurança ela seja colocada já no início, né? Então tem toda uma linha aí de estudo e que tenta colocar a segurança desde o começo, né? Então, por exemplo, tem o DevOps, né, que une, né, aspectos de desenvolvimento de software com a parte de operações ali do sistema, quando ele entra em fase de produção, né, que está sendo estendido, expandido para o DevSecOps, né, onde o Sec aí engloba aspectos de segurança, né? Então tem DevOps e DevSecOps. Então as empresas elas estão cada vez mais conscientes da necessidade de você incluir a segurança desde o início no design aí das aplicações, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Era o que eu tinha planejado aqui de comentar com vocês. A gente já está realmente no final da aula, quase 6 horas. Vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Alguém quer colocar algum questionamento, alguma dúvida que a gente possa responder rapidinho aí? O Rodrigo, ele disponibilizou um documento aí para vocês colocarem a chamada, né? Presença. Professor, Alguém ia falar só alguma coisa? um ponto. Eu, Oi, Joyce. só um ponto. É que assim, nas aulas que você colocou lá, né, os links, você estava assistindo, e aí Aham. ele comenta sobre a questão da irretratabilidade, né? Ela vai ali acompanhando a questão da autenticidade, como é que ela se encaixa assim dentro da segurança. A gente teria que ver direitinho no dicionário, Joyce, o que é que a palavra exatamente é o significado dela, né? Porque nessa questão de segurança é importante a gente ir para entender realmente o conceito das palavras, né? Então, eu acho que a irretratabilidade tem a ver com a questão do não repúdio, tá? Mas aí eu não tenho certeza. A gente teria que ver o contexto e ser específico onde essa palavra foi utilizada, entendeu? Você se lembra do Entendi. que é que o vídeo Eu, falava? Qual era o é, contexto que era tratado lá? sim, ele falava no contexto de, por exemplo, eu saber ali, né, eu não consegui negar a autenticidade da, dos dados. Né? Pelo menos foi o que eu entendi. Tá? Certo. Então se for a questão de não negar, né, a origem daquela mensagem, né, tem a ver com a questão do não repúdio. Ou seja, se o sistema ele grava, né, que fulano de tal fez aquela ação, né, ou através de log, ou seja, através de outro mecanismo, aquele fulano, ele não tem como negar a autoria daquela ação, entendeu? Então, isso tem muito a ver, por exemplo, quando acontece algum problema na empresa, sei lá, um roubo de informação, alguma coisa que a pessoa pode ser responsabilizada de forma administrativa ou de forma criminal, né? Aí ela faz alguma coisa errada, aí depois que acontece tipo assim, ela fez alguma coisa errada, mas ela tipo tenta apagar os vestígios, ou seja, ela apaga ali a atuação dela e quando a análise forense depois for analisar aquele problema, ela vai identificar, tentar rastrear quem foi, né? E ao tentar rastrear quem foi, ela pode não encontrar o real responsável, porque a pessoa foi habilidosa no sentido de apagar ali os vestígios. Então, por isso que o sistema ele tem que ter essa propriedade de não repúdio, né? Você tem que proteger o teu sistema, tem que proteger a tua rede com mecanismos que permitam essa auditoria,
e que essa auditoria não pode ser manipulável, né? Uma vez que ela registrou, né, aquela ação, a pessoa não pode ir lá e adulterar, não pode ir lá e apagar, entendeu? Tem a ver com isso. Sim, sim. Entendi. Ok? Que mais? Mais alguma dúvida? Sim, professor. Quando essa questão da prestação de contas, eu entendo então que não é somente questões relacionadas à rede, né? Que pode haver questões de segurança mais geral, né? Isso, Você tem que ter isso. preocupações mais gerais, né? De onde está armazenada essas informações, por exemplo, em um sistema de dados, né? Exatamente. Essa questão da accountability, né? Ela perpassa o assunto de segurança em rede, né? Ela também se remete a outros assuntos do tema mais geral de segurança da informação, como eu comentei no início da aula. Certo.